Nesse vídeo eu vou te ensinar um jeito simples de transformar fotos em pop art no Photopea. Olá, tudo bem com você? Meu nome é Maurício e seja muito bem-vindo ou bem-vinda ao canal Se Eduque. Nesse vídeo eu vou te mostrar uma forma de transformar fotos em pop art. Pop art é um tipo de arte que foi muito utilizado no passado e hoje volta com toda a força e pode ser uma forma bem interessante de criar diversos tipos de criativos. Então, hoje eu vou te ensinar como utilizar esse recurso através de uma imagem modelo. Aproveite para dizer que você pode usar qualquer imagem, porque o que importa na verdade é as técnicas que eu vou estar utilizando, onde você vai poder aplicar a qualquer imagem, seja de modelo masculino, feminino ou de paisagens, utilizando os recursos do Photopea. Você que é designer, freelancer ou produtor de conteúdo e que está cansado de investir horas em uma única arte, de não ter tempo para a família, que luta constantemente contra o bloqueio criativo e mesmo quando consegue criar algo não é reconhecido no mercado, e sabe como eu contornei essas e outras situações com o Kit do Designer. O Kit do Designer é uma plataforma utilizada e aprovada por mais de 2.000 profissionais. Todas as artes são 100% editáveis, são mais de 1 milhão de arquivos, mais de 90 videoaulas completas explicando como editar as artes e como usar os programas, tudo isso por um investimento justo e que você já consegue tirar na primeira arte que criar para o seu cliente. Agora, você tem duas opções: ou clica no link que está na descrição do vídeo e adquire o seu kit, ou continue demorando horas para criar uma única arte. A decisão agora é sua. A primeira etapa aqui é abrir a imagem que eu vou trabalhar. Então vou clicar aqui no botão abrir do computador. Eu vou estar utilizando essa imagem aqui. Então vou dar um clique. Vou clicar em abrir. A próxima etapa ela é opcional, porque isso vai depender muito da qualidade, né, da imagem que você vai trabalhar. Então eu vou vir aqui no menu imagem e vou escolher aqui, ó, tamanho da imagem. Eu vou aqui no caso, ó, mudar o DPI para 150 pixels e você vai observar que ele vai mudar aqui a largura para 4.000, a altura para 5.038. Isso porque eu quero deixar essa imagem pronta para tanto eu trabalhar na tela, como também se eu quiser fazer uma impressão, eu já tenho uma excelente qualidade. E é interessante toda vez que eu for mudar o DPI fazer isso antes de mudar aqui a largura e a altura. Eu tô achando essa largura, essa altura muito alta, então eu vou aqui pegar a largura, vou dar 2 cliques e vou diminuir para 2.000, ou seja, pela metade. Consequentemente, ele vai alterar aqui também a altura, já que essa corrente, né, ela está habilitada. Então, se eu mudar a largura, ele vai alterar a altura e vice-versa. Eu vou aproveitar e vou aceitar. Pronto, ele aí já ajusta a minha imagem de acordo com a largura, a altura e a quantidade de DPI que eu preciso estar utilizando nesse projeto. Eu vou aproveitar, vou fazer uma cópia aqui dessa camada. Então, com ela selecionada, vou dar um Ctrl J. E essa primeira camada aqui, que está como background, eu vou chamar de original. Porque aí depois eu posso fazer uma comparação, né? Antes e depois. Ótimo. Mudar aqui para modelo. E agora eu vou remover esse fundo aqui. Então eu vou vir aqui no menu selecionar e vou escolher aqui a opção remover BG. Ele pode demorar um pouco, mas assim que termina, ele faz aqui um excelente recorte, né? Dá para perceber aqui, ó, ele mantém, né, uma áurea avermelhada, mas isso não vai ser problema, porque a gente vai inserir depois, né, um outro fundo. Então, eu posso até pegar aqui, ó, a máscara que ele criou com um pincel bem macio. Então, eu vou vir aqui, ó, e escolher essa opção, que vai me dar 0 de dureza, com um tamanho aqui, acho que tá legal, 124. Qualquer coisa eu vou ajustando. Aqui no caso, é interessante que eu tenha as cores preto e branco, né? Então, se não tiver, basta clicar aqui nesse pequeno ícone. Ele aí converte, né? Independente das cores que estão. E aqui eu posso escolher a cor preta. Já que eu estou usando uma máscara, eu vou trabalhar essa questão de ocultar aqui um pouco desse vermelho do cabelo. E para isso eu vou mudar aqui o fluxo por volta de 3%. Que é um fluxo bem leve. E aí, ó, eu posso ir passando aqui nessa região de leve, só para tirar um pouco só do vermelho. Se você não teve, né, nenhum problema com isso, com relação a criar bordas, então não precisa fazer esse processo. Vou só dar uma aliviada aqui.
Legal. Barra de espaço 2 vezes para recuar aqui o zoom. Perfeito. E aí eu vou aproveitar isso aqui e vou transformar em um objeto inteligente. Dessa forma, ele vai incorporar, nesse caso, né, a máscara, a imagem dessa camada. Então, vou clicar com o botão direito e aqui eu vou escolher converter em objeto inteligente. Essa é uma etapa que eu vou estar repetindo em alguns momentos dentro desse projeto. Agora eu vou adicionar uma camada logo abaixo a camada que está selecionada. E aí eu vou mostrar um truque, né? Porque se eu quisesse uma camada logo abaixo a camada modelo, eu teria que clicar aqui e vir aqui, né, no botão nova camada, para que ele aparecesse aqui. Mas às vezes você tem várias camadas e aí você precisa estar mudando, então não há essa necessidade. Então, se eu quisesse criar, por exemplo, uma camada abaixo da camada modelo, basta que eu deixe selecionado, seguro o Ctrl mais a tecla Alt e aí eu clico aqui, ó, nesse botão e automaticamente ele já cria uma camada logo abaixo da camada que está selecionada no momento. Vou esconder aqui, ó, temporariamente essa camada, vou trabalhar com essa camada aqui e aqui, como ela está vazia, eu vou vir aqui, ó, nesse botão que é nova camada de ajuste. Vou escolher aqui, ó, preencher com gradiente e automaticamente ele já aplica aquela camada, já que ela estava vazia. Essa camada ela vai se transformar exatamente na camada de fundo dessa camada modelo, né? Eu vou até mudar o nome aqui para fundo e aqui eu já vou mudar, ó, de linear para radial e vou mudar as cores, tá? Então vou dar 2 cliques aqui, puxar para cá, ó, e eu vou mudar tanto a cor preta quanto a cor branca. Então vou dar 2 cliques aqui na cor preta, eu vou abrir aqui o colhedor de cores, então eu vou dar um clique mais ou menos aqui, ó, na cor rosa. Caso você não tenha a cor rosa aqui, eu vou dar a referência dela em hexadecimal, então você simplesmente pode digitar o seguinte código: 5B0457. Clica aqui fora, ó, em qualquer lugar, e eu já tenho a cor que eu desejo. Vou aceitar. E aqui eu vou trazer ele, ó, mais ou menos para a posição, acho que 40 tá bom, 40%. Então ele vai pegar tudo isso aqui, ó. E a partir daqui é que ele começa a fazer, né, o processo de gradiente para a próxima cor. Vou dar um clique aqui na segunda caixa de cor. Eu vou escolher aqui um roxinho, mais ou menos aqui, ó. Caso você não saiba qual a cor, também posso informar aqui, ó. Vai ser a cor 6700B4. Pronto. Esse tom de roxo aqui. Vou aceitar. Eu acho que essa cor ficou muito escura. A primeira cor aqui eu vou alterar. Deixar ela um pouquinho mais clara. Vou colocar aqui um E487C5. Pronto. Acho que tá melhor. Ok. Vou aceitar. E aqui eu vou mudar algumas coisas. Por exemplo, o ângulo eu quero de 90 graus. E aqui eu vou aumentar um pouquinho, ó. Pra, eu acho que 121% de escalar. Tá ótimo. E aqui vou manter off-x em 0, né? Ou seja, a posição dela na horizontal. Mas a posição de off-y, que é a vertical, eu vou estar diminuindo aqui, ó. Acho que 19. Tá ótimo. Vou deixar ela aqui na parte superior. E vou ocultar, né, essas propriedades aqui. E se você chegou até aqui é porque você está gostando do conteúdo. Então eu quero aproveitar e te pedir para se inscrever no canal, caso ainda não seja inscrito. E ative o sininho com todas as notificações para que você sempre seja informado quando um novo vídeo for postado. Aproveita também e já deixa o teu like, pois isso faz com que o algoritmo do YouTube recomende esse vídeo para outras pessoas. Desde já, eu te agradeço. Então, continuando, eu vou agora suavizar a imagem aqui da camada modelo. Então, eu vou ativar. Veja que a cor, né? Como eu dei uma desbotada anteriormente aqui, ó, ela já acabou ficando legal aqui com o fundo. Se precisar trabalhar mais nessa questão, eu posso entrar aqui e fazer essa edição. Então, vou selecionar aqui a camada modelo e vou vir aqui, ó, no menu filtro, borrão, e vou escolher aqui a opção desfoque de superfície. Vou dar um clique. E basicamente esse filtro ele desfoca a imagem, contudo ele preserva as suas bordas e reduz a granulação da imagem. Então você pode ficar à vontade para fazer os testes necessários para a sua fotografia. Eu vou aumentar aqui o raio para 50 pixels e o limite eu vou aumentar para 20. Pode parecer no momento que não mudou nada, mas ele deu, ó, uma leve suavizada, principalmente aqui na região do rosto, né? Deixando um pouco mais
cartoonizado a imagem. Vou clicar em aceitar e como a minha imagem é um objeto inteligente, olha só que legal, né? Eu consigo, se eu precisar, fazer a edição aqui no filtro que eu acabei de adicionar. Para ficar mais leve, eu vou converter de novo essa imagem em um objeto inteligente. E quando eu fizer isso, você vai perceber que vai desaparecer isso. É como se eu estivesse encapsulando, né? Cada vez que eu acrescento alguma coisa à imagem. Então vou clicar com o botão direito e vou novamente converter em um objeto inteligente. Ótimo. E agora eu vou ajustar um pouquinho as sombras dessa imagem através da opção de sombras e realce, que a gente encontra aqui, ó, no menu imagem. Vou dar um clique, vou vir aqui em ajustes e vou escolher aqui a opção sombras realces. E aqui eu só vou trabalhar com a opção de sombras, vou fazer alguns ajustes e mais uma vez são ajustes que eu estou utilizando para esse tipo de imagem. De repente para a imagem que você está trabalhando não é tão interessante ou as configurações são outras, então você precisa testar. Eu vou colocar aqui uma quantia de sombra em 15%, vou manter aqui os 25 de tone e vou aumentar um pouquinho só aqui para 30 o raio. E aí ó, eu crio, principalmente na região onde tem áreas mais escuras, né? Um sombreado um pouco mais suave. Vou aceitar. E agora eu vou aplicar um filtro, né, de pintura a óleo para estilizar um pouco mais essa imagem. Então vou vir aqui no menu filtro, vou escolher aqui a aba estilizar e vou clicar na opção pintura a óleo. E aí você já percebe, né, que ele aplica o padrão que está estipulado aqui no momento. E aí eu vou ajustar aqui o raio. Vou deixar aqui ele em 10 pixels. Deixa eu ver como é que fica. Legal. Vou aumentar essa opção aqui. Seria uma opção para deixar um pouco mais limpo, né? De 2 pixels. Ah, não foi aqui o raio. Deixa eu digitar novamente. 10. Aqui vou deixar 10 também. Então ele suaviza, né? Faz uma limpeza na pele. Aqui em escalar tá muito alto. Vou colocar aqui 0.1. Então é só digitar, né, ponto 1, que ele já acrescenta o 0. E agora eu vou desabilitar essa opção Lighting. Eu não quero a iluminação que ele propõe. Então vou desabilitar. E o ângulo eu vou manter em 45 graus. Mais uma vez, isso aqui é feeling, né, teste. Vai depender muito da imagem que você está trabalhando e o resultado que você quer aplicar. Vou aceitar. Olha como tá diferente, né? Vou marcar aqui a original, ó. Olha só. Já tá muito mais cartoonizado. É isso que eu quero. O efeito de pop art, ele traz justamente algo que parece ser um pouco mais desenhado. E aqui eu vou aplicar um outro filtro. Vou vir aqui, ó, em filtro e vou escolher aqui galeria de filtros. Aqui a gente encontra vários tipos de filtros que eu posso estar aplicando. E eu vou aqui, ó, na região, na área, melhor dizendo, artísticos, porque ele é dividido em áreas, né? Eu vou escolher aqui uma opção chamada arestas posterizadas, que é essa aqui, ó. Dá um clique. E aqui eu vou alterar as configurações. Nesse caso vai ficar a área aqui Edge, vai ficar em 10. A Intensity, vou colocar aqui 3. E a Posterization eu vou deixar em 0. Porque aí ele vai ficar mais cartoonizado ainda. Vou clicar aqui em aceitar. E aí você observa, né, que como essa camada eu converti num objeto inteligente, ele aqui, ó, empilha os últimos filtros que eu apliquei a essa camada. Eu vou novamente converter em objeto inteligente. Então vou dar um clique aqui, ó, converter em objeto inteligente. Com isso eu vou deixando até o meu projeto mais leve para trabalhar. Eu vou pegar agora a camada da modelo, vou duplicá-la. Então vou ter uma cópia dela e eu vou agora aplicar a essa cópia justamente um efeito, né, um filtro que vai dar aquele efeito de bolinhas na imagem que a pop art tem. Então eu vou vir aqui, ó, no menu filtro, na área pixelizar, eu vou escolher aqui, ó, meio tom de cor. E você observa que ele já gera aqui, né, um monte de bolinhas, ó, ao redor da imagem. E aí eu vou ajustar agora essas opções. Vou deixar aqui mais do lado para a gente poder ver melhor. E aqui o raio eu vou querer 16 pixels. Com isso eu deixo as bolinhas um pouco maiores. E aqui eu tenho 3 ângulos, tá? Eu vou trabalhar aqui com o ângulo 1 em 150 graus. Isso aqui vai me permitir fazer uma espécie de giro aqui nessas bolinhas. Ângulo 2 eu vou deixar em 100 e o ângulo 3 eu vou deixar em 45 graus, tá? E aí, claro, mais uma vez, isso são ajustes pessoais. Cada design ajusta da forma como achar melhor e dependendo, claro, do efeito, né, que esse filtro traz à imagem. Eu vou aceitar
E aí, pode parecer estranho, mas eu vou mudar agora o modo de mesclagem dessa camada para luz indireta. Então, vou dar um clique aqui, ó. E aí já fica bem melhor, né? O resultado. E aqui, claro, se você quiser, pode diminuir de repente a opacidade, ó, para suavizar ainda mais o efeito do pop art, né? Que é essas bolinhas. Ou deixa em 100% ou você vai dosando, diminuindo, tá? E aqui, ó, antes e o depois. Então é isso. Nesse vídeo eu te ensinei um jeito simples de transformar fotos em pop art usando o Photopea. E se você gostou desse vídeo, então, por favor, né, compartilha nas tuas redes sociais, compartilha com teus amigos. E se tiver uma dúvida, uma crítica, uma sugestão, comenta logo abaixo. Eu vou ter o maior prazer de ler e de te responder. Eu vou ficando por aqui, um forte abraço e nos vemos no próximo vídeo. Tchau, tchau.